Abra sua Bíblia. E por falar em correção, nós estamos falando dos milagres de Jesus. Qual que é o tema do ano, queridos? Só 2 conhecem o tema do ano. A plenitude de Cristo. E o tema do mês? Jesus, o Senhor dos milagres. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, mês de fevereiro e mês de março todinho. Porque nós cremos que o Jesus que operou antes é o mesmo que opera agora, amém? O que fez milagre um dia, andou na terra um dia fazendo milagres, hoje ele anda no meio do seu povo, ele habita no seu povo e ele opera milagres até hoje. Posso ouvir um amém? E nós vamos ver um milagre ocorrido aqui. E todas as vezes que nós precisamos de um milagre, é porque algo aconteceu com a nossa vida. É ou não é? E é algo que ninguém pode dar jeito. Só quem faz milagre é o mestre dos milagres. Só quem opera milagres é o Senhor. Então, quando ninguém mais pode dar jeito, quem pode? O Senhor. Aí chega a hora do milagre. Mas muitas vezes nós deixamos as coisas irem acontecendo. E a palavra desse dia, eu espero que ela fale com você como ela falou comigo. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10. Todo mundo abriu? Posso ouvir um glória a Deus bem pentecostal? Amém. A palavra de Deus diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já há 18 anos. Andava ela encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Diga, de modo algum ela conseguia. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Diga, passou a glorificar a Deus. Queridos, Lucas era médico. Todo mundo sabe que Lucas era um médico? Sim. Você pode reparar que ele fala muito de milagres de cura. Então, ele entendia muito do assunto, em se tratando de enfermidade física. E a Bíblia diz que essa mulher, aqui, o que ele retrata, é que ela sofria de uma enfermidade há 18 anos. Há 18 anos, ela andava nessa posição aqui, ó. E a palavra de Deus diz que ela não podia, de forma nenhuma, se endireitar mais. Chegou ao ponto que médico nenhum podia fazer nada por ela, ela mesma não podia fazer, ninguém podia. Ela não tinha como se endireitar mais. Você consegue imaginar uma pessoa, fisicamente falando, andando assim o tempo todo, encurvado, olhando para o chão, sem conseguir olhar adiante, sem conseguir olhar para cima? Deve ser terrível, não é verdade? Deve ser terrível. E eu quero falar um pouquinho sobre essa enfermidade. Eu fui pesquisar sobre esse tipo de enfermidade e eu descobri algumas coisas que nós podemos evitá-la. Ou então, nós mesmos vamos chegar a um ponto de estar tão encurvado,
que não tem jeito mais de se endireitar. Então, eu lendo sobre o assunto, queridos, essa enfermidade, ela se inicia a partir de uma postura errada. Olha bem para o seu irmão e diga assim: essa enfermidade se inicia a partir de uma postura errada. E aqui eu vou ler o que um médico relata. Diz assim, ó. Ele diz assim que a enfermidade se inicia a partir de uma postura errada, podendo causar transtornos físicos e emocionais. Porque você imagina que uma pessoa que anda sempre olhando para o chão, olhando para baixo, ela se sente muito mal com isso, também emocionalmente. Ela já não consegue fazer uma série de coisas. Ela não consegue se sentar direito numa cadeira, ela não consegue comer direito. Provavelmente ela tropeça e cai. Provavelmente as pessoas em volta dão risadinhas, fazem piadinhas. Enxergam o estado dela e ela sente vergonha. Não é verdade? Pensa bem, eu sentiria vergonha se eu tivesse que andar encurvada. Você sentiria? Sim. Pensa bem, uma mulher toda encurvada não pode pôr um salto e um vestido bonito para ir na festa. Parou para pensar? E o homem? Né, que hoje os homens andam tudo elegante, umas calças assim, né, bem certinha. Eu não vou falar apertadinha de jeito nenhum. Bem certinha. Umas camisas que não podem nem dar glória a Deus, porque se der glória a Deus, a gente vê o sovaco do abençoado, né? Então, é claro, of course, que a pessoa fica com muita vergonha, né? E olha o que ele diz aqui. Podendo causar transtornos físicos e emocionais muito graves, que por não receber a nossa atenção, pode afetar a nossa qualidade de vida. Isso é uma palavra de um médico, de um fisioterapeuta. Todos os dias, nosso corpo precisa adotar posições corretas para cada movimento e atividade. Por isso, é necessário melhorar a postura para não sofrer lesões. Ixi, hoje vai ser problema. Para não sofrer lesões. Onde é que eu parei? Não, é que eu estou olhando aqui, ó. Manter a postura, para não sofrer lesões, isso. É necessário manter a postura correta para não sofrer lesões e doenças. Manter a postura inadequada ou inapropriada afeta diretamente partes do corpo que ainda que não causem problemas imediatos, a longo e médio prazo, pode causar problemas irreversíveis. E hoje, queridos, e aí ele continua dizendo assim, o que acontece quando temos uma postura errada e tentamos corrigi-la? Fisicamente, ele vai dando os passos, o médico vai dando os passos. Mas espiritualmente, lembre-se que essa mulher, ela estava aonde? Dentro de uma igreja, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Provavelmente um dia, ela teve uma postura errada, começou tudo com uma postura errada na vida dela, fisicamente falando. Espiritualmente, nós vamos caminhar aqui nos dois âmbitos, porque essa palavra que Jesus escreveu, que Lucas escreveu, relatando o milagre de Jesus, ela não era só para aquela época. Hoje, os médicos costumam corrigir postura ainda quando a criança é baby, evitando uma série de problemas. É ou não é? Fisicamente falando. Naquela época, não. Mas isso aqui,
está escrito para nós nessa época também. Então, queridos, a primeira coisa, quando alguém vai corrigir uma postura, o que acontece primeiro? Nós olhamos para a dificuldade. Né? A gente anda assim. E aí é difícil fazer isso aqui. Eu me lembro quando... Eu vou confessar um segredo aqui para vocês não se escandalizem comigo, mas um dia, lá atrás, assim, não tão bem atrás, coisas assim, de uns 5 anos atrás, quando eu era bem nova, eu resolvi ser manequim profissional. Então, por muito tempo, eu fiz passarela. Mas muitos anos mesmo. Eu tinha um neto já grande, o Guto, eu parei de desfilar, eu estava grávida da minha 3ª filha. Só passarela. E quando eu comecei a fazer o curso, a minha postura era tão ruim. Eu ainda hoje não tenho uma postura assim, física muito elegante, não. Mas naquela época era tão ruim, eu muito magra e muito alta, eu acostumei a andar assim, ó. Eu andava assim. Eu lembro que eu precisei usar um elástico nas minhas costas, um elástico que prendia aqui para puxar as minhas costas para trás, e eu sentia dores horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis. Aquilo era um incômodo, aquilo era um desconforto para mim. E demorou tempo, hein? Enquanto eu fiz o curso, o tempo todo, eu tinha que andar com aquele elástico 24 horas por dia. Eu tinha que dormir com ele, andar com ele, para o meu corpo acostumar. Então, a primeira coisa, quando nós precisamos corrigir a postura, é a dificuldade. Nós olhamos para o tempo porque gostamos de posições confortáveis. Nós gostamos, o ser humano gosta de posições confortáveis, cômodas, né? Refrigeradoras. Se algo começa a tirar o nosso conforto, a nossa comodidade, espera aí, tem alguma coisa errada. Então, a primeira coisa para se corrigir uma postura, vem logo o incômodo. Eu posso falar para vocês disso com conhecimento de causa, porque eu passei por isso. Segunda coisa, para corrigir a postura, é a dor que nós sentimos. Dói. Dói, queridos. Além de gerar o incômodo, o desconforto, dói muito. Mas muito mesmo. Da mesma forma, eu quero dizer para você, a vida cristã, sem cruz, ela é uma postura errada, porque a cruz dói. Você concorda comigo que a cruz dói? Concorda que tomar a cruz dói? Levar a vida cristã numa zona de conforto, sem corrigir a nossa postura, nós fugimos de algo que Jesus diz muito sério. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Toma a sua cruz e siga-me. E é interessante que eu lendo o relato desse médico, ele diz que nós temos que ir adquirindo postura correta todos os dias. O nosso corpo, ele tem que ir adquirindo hábitos bons de postura para poder não ter problemas, ou a médio, ou a longo prazo, ou imediato. Mas ele está dizendo que, geralmente, os problemas eles começam a aparecer a médio e longo prazo. Por isso que a pessoa vai relaxando e vai deixando acontecer. Mas isso era a enfermidade dessa mulher, amém? Amém? Então, quando Jesus diz assim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me, isso implica em dor. Isso implica em abrir mão.
da minha vontade, do meu querer, do meu jeito de ser, da minha síndrome de Gabriela. Sabe a síndrome de Gabriela? Os mais velhos aqui sabem, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e eu quero acrescentar mais uma frase. E vou para o inferno assim. Na vida de crente, a síndrome de Gabriela é bem isso. Né? Gabriela ia para o inferno daquele jeito, ela não queria mudança. Terceiro, perseverar na postura correta. Para você conseguir perseverar, para corrigir a postura, não pode ser um dia andando certo e um dia relaxando. E eu vou falar ainda da minha experiência. Eu tentei tirar aquele elástico, antes da minha postura ser corrigida. Eu tentei tirar aquele elástico, aí um dia eu andava como se eu tivesse com elástico. No outro dia, eu ia fazendo assim. Daqui a pouco eu estava assim. Daqui a pouco eu estava assim. E às vezes nós fazemos isso na vida cristã. Nós olhamos para os princípios da palavra de Deus, olhamos para aquilo que Deus determina e dizemos assim: eu vou tomar uma posição. A partir de agora, eu tenho que ler Bíblia para poder conhecer o que Deus tem para a minha vida e para me enquadrar nele. Vou ler Bíblia todos os dias. E geralmente, quando começa o ano, a gente fala assim: ano novo, vida nova. Eu vou ler Bíblia, eu vou estabelecer um tempo de oração, eu não vou faltar no culto, eu vou responder o chamado de Deus para a minha vida. Começa tudo novo. É ou não é? Aí a gente começa lendo. Vou dizer para você exatamente o que acontece. Primeiro dia, eu leio 10 capítulos. Que delícia, que beleza. Põe um relógio para despertar meia hora mais cedo e eu oro. É um fogo só. Oh, glória a Deus. Comecei um ano com vida nova. É ou não é? Esse ano eu vou ser dizimista fiel. Aí eu sou um mês. Primeira semana. Segunda semana. Terceira semana. Aí vence meu aluguel. E a prestação do carro. Aí eu, ai meu Deus, esse mês eu vou pagar meu aluguel, a prestação do carro. Mês que vem eu coloco em dia. Aí a gente não coloca. E assim, e são só pequenos exemplos. Porque muitas vezes nós vamos perdendo a postura espiritual. Porque muitas vezes, lá fora, as pessoas olham para nós e não vê uma pessoa reta. Porque nós vamos abrindo mão, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Eu dou uma relaxadinha aqui, eu dou uma relaxadinha ali. Ah, o que tem? O que tem? Ah, eu estava muito nervoso. Por isso eu soltei um palavrão. Ah, mas foi só um. Daqui a pouco vem mais um. Ah, muito cansado. Cheguei no serviço atrasado. Mas é só hoje. Isso são coisas, queridos, isso são princípios que nós vamos, muitas vezes, relaxando na nossa vida. A palavra de Deus estabelece para a nossa vida uma regra de conduta. Na palavra de Deus há princípios retos que serão bênção para nós, não é para Deus. Aí nós deixamos um pezinho entrar aqui, um pezinho entrar ali, outro pezinho e outro pezinho, e nós vamos encurvando espiritualmente, vamos ficando encurvados. Quebramos um princípio aqui, quebramos uma regra ali. E aí vai encurvando. E ao invés de eu fazer o que Jesus diz, quer vir após mim? Negue-se. Negue a sua vontade. Negue a sua forma de pensar. Negue o seu jeito de ser.
A Bíblia diz que eu devo perdoar meu irmão 70 vezes 7 por dia, eu vou perdoar. A Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, eu vou amar minha esposa. A Bíblia diz que a mãe que ama seu filho disciplina com vara, então eu vou tomar uma posição de mãe que ama o filho e disciplina logo cedo. Posso ouvir amém? São princípios que não cumpridos, nós vamos encurvando. A palavra de Deus diz para mim, trazer todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na casa de Deus, e aí eu vou fazer prova de Deus. Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sobre a minha vida. Amém? A palavra de Deus diz que é para eu vigiar e orar sem cessar, porque o diabo, o meu adversário, anda ao meu derredor, rugindo como leão, procurando me tragar. E aí eu não vigio. Oro. Sabe o que vai acontecendo? Eu vou encurvando. Espiritualmente, eu vou ficando encurvada. São coisas na nossa vida. São posturas erradas na nossa vida que nos leva à curvatura espiritual. Você está olhando muito feio para mim, gente. Estou ficando com medo. Com certeza, essa mulher que relata aqui em Lucas é como o relato desse médico que eu li para vocês agora. Foi aos pouquinhos. Foi cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Foi aos pouquinhos que as coisas vão acontecendo. Hoje, eu quero dizer algo para vocês. Há tanto ensino que nos leva a tomar posturas erradas, que nós temos que peneirar o que a gente vai escutar por aí. Hoje é ensinado que você não precisa vir à igreja. A igreja é você. Claro que a igreja é você. Mas a página de Hebreus 12 foi rasgada, aonde diz que é necessário congregar. Mas talvez, para mim seja mais cômodo eu não congregar. Eu tenho que me misturar com os irmãos, eu tenho que tomar cruz, eu tenho que abrir mão aqui, abrir mão ali, eu tenho que passar raiva. Porque conviver em igreja, muitas vezes você passa raiva. É ou não é? Gente, igreja é um monte de gente cheia de defeito. Né? Like me. Um monte de gente cheia de defeito. Como é que eu vou tomar a cruz e seguir o Senhor se eu me isolar? Solitário, odeia a cruz. Eu só vou tomar a cruz se eu me misturar com a Cris, por exemplo. Olha quanto defeito que essa menina tem. Fazer o quê? Olha a cruz. Não é, Xliene? A gente que trabalha com ela ali na cozinha que sabe, né, X? Sabe? Às vezes, nós temos um chamado de Deus, um ministério dado por Deus. Ah, mas eu não consigo exercer meu ministério junto com aquela pessoa. Aquilo não está bom para mim. Eu ignoro, eu simplesmente deixo. Claro, Deus nos deu livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas o livre-arbítrio pode nos levar à morte. A encurvatura espiritual e a morte. Eu estava lendo, em outras coisas que eu gosto, que eu vou estudando. Quando eu vejo um assunto que me chama atenção, antigamente, as pessoas, quando tinham problemas de coluna, que ficava muito sério, e elas encurvavam muito, elas espremiam os órgãos por dentro. E elas não viviam muitos anos, porque elas ficavam com os órgãos espremidos por dentro.
E muitas vezes, nós estamos assim na nossa vida espiritual, espremendo tudo, mas eu não vou mudar de postura. Sabe o que é isso? Semana passada a pastora Cris falou muito aqui, nós podemos entender com a mulher do fluxo de sangue, sobre orgulho. Isso é orgulho, queridos. Se eu não mudo minha opinião, eu tenho que deixar Jesus tratar no meu orgulho. Porque a minha opinião para Deus não vale nada. A minha justiça para Deus não vale nada. Vale? Vocês acham que vale? Não. Não. Porque Deus não olha do ponto de vista que eu olho. Então, e aí os sintomas, que a gente já sabe, de uma pessoa que vai encurvando, o resultado maior disso é que ela não enxerga mais. Espiritualmente falando, queridos, muitos de nós não conseguimos mais olhar para Deus da forma como Deus é. O Senhor quer curar isso em nós. Ele quer curar a nossa postura. Nos levar a andar segundo os princípios estabelecidos por Ele e não por mim. E não por mim. O dia que eu levantei minha mão e aceitei ser crente e entreguei minha vida para Ele e desci nas águas do batismo, eu tenho que deixar a boa obra que Ele começou em mim ser aperfeiçoada. E essa obra não é aperfeiçoada sem cruz. Não é aperfeiçoada sem cruz. Andar olhando para o chão, quando nós andamos espiritualmente como galinhas, olhando para os pés, olhando para o chão. Eu vou dizer algo para você, nós não contemplamos Deus. Isaías, no capítulo 40, no verso 26, esqueci de dar para você, Márcia. A Márcia não está aqui hoje? O Senhor diz assim, levantai os vossos olhos e vede. Antes, o capítulo 40 todinho está falando das maravilhas de Deus, da criação de Deus, da glória de Deus. E aí, quando chega no verso 26, ele diz assim, levantai os vossos olhos e vede. Para contemplar toda a grandeza de Deus, é necessário o quê? Eu levantar os meus olhos. Levantai os vossos olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Ele começa a dizer. Aquele que conhece o seu exército de estrelas, as quais ele conhece todas pelo nome, e nenhuma só vem a faltar, por ser ele grande em força e forte em poder. Aleluia! Aleluia! Porque muitas vezes nós não contemplamos a glória de Deus, nós não contemplamos o poder de Deus, nós não contemplamos a força de Deus, porque estamos olhando para baixo. Estamos tão encurvados que não conseguimos enxergar tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, porque estamos olhando para baixo. Estamos olhando para as circunstâncias, estamos olhando para as situações, estamos olhando para os acontecimentos diários. Nós fomos chamados para caminhar por fé e não por vistas. Amém, queridos? Nós fomos salvos pela fé. E assim nós temos que continuar caminhando, por fé, e não por aquilo que eu vejo. Davi, no Salmo 121, ele diz assim, olha só, rodeado de problemas, rodeado de montes, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Como ele estava olhando para o alto, ele estava vendo acima dos montes. Aí ele diz para ele mesmo, o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que o meu pé vacile. Quando nós estamos contemplando Deus, a grandeza de Deus, nós podemos entender que o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que me gerou no ventre da minha mãe, o Deus que escreveu meu nome num livro, que conhece todos os meus dias, este Deus não deixará o meu pé vacilar. Não me deixará tropeçar. Agora, se eu estiver olhando para baixo, muitas vezes a queda é certa. Quando nós olhamos para baixo, nós só vemos isso aqui, ó. A nossa visão, o nosso ângulo de visão é muito pequeno. É muito pequeno. De vez em quando eu dou uns berros porque eu vejo gente dormindo, tá, gente? Outra coisa. Às vezes, nós andamos apagados. Já viu crente apagado? Sem vida. Que não faz diferença em onde entra, onde chega. Sem luz, sem brilho próprio. E às vezes não é nem um referencial lá fora. Porque não tem luz, não tem brilho. Salmo 34, 5, Davi diz assim: olharam para ele e foram iluminados. E os vossos rostos jamais sofreram vergonha. Quando nós olhamos para o Senhor, há uma luz em nós. E essa luz se chama fé e esperança. Está tudo errado para todo mundo. Mas em mim há o brilho de Deus suficiente para eu chegar e falar: Isaac, tudo vai mudar. Isaac, há um Deus que opera maravilhas. Em mim há fé suficiente para injetar fé naquele que está cansado, ferido, machucado, e levantar o que está caído. Hoje nós andamos, queridos, isso me preocupa muito. Nós andamos como uma geração de crentes que não se importa mais com o outro. Se está caído, se não está. Sabe por quê? Porque nós estamos enxergando só nós mesmos. A nossa esfera de visão é isso aqui, ó. Quando nós olhamos para Deus, nós somos iluminados por Deus. E aí nós vamos fazer a diferença onde nós chegarmos. Ontem eu estava aqui prestando atenção na pastora Miriam, pregando. E a pastora Miriam é alguém assim que eu admiro demais. Ela tem o jeito dela, próprio de falar, uma simplicidade tão grande para se expressar que a gente ri o tempo todo com ela. A gente ri o tempo todo, não é, Marília? É gostoso ouvir ela falar. Ela nem está aí. Você riu, você não riu, ela continua séria, pregando como se ela não estivesse falando nada engraçado. Mas é o jeito dela, é a forma dela de se expressar de uma maneira tão simples, mas é uma mulher tão iluminada por Deus. Mas tão, que eu vou dizer algo para você. Quando eu vou deixando a minha área profética encurvar um pouquinho, e a Miriam vem para cá, ela é reavivada. Por causa do brilho que tem nela. Por causa da postura correta dela. Ela é alguém de postura em Deus. Deve ter seus defeitos, com certeza. Mas eu estou dizendo aqui de alguém que faz a diferença. Porque olha para o Senhor e porque é iluminado pelo Senhor. Amém? Voltar para o texto. Essa mulher não foi corrigindo a postura dela. E ela ficou completamente encurvada. O médico Lucas aqui diz que ela não podia se endireitar de forma alguma. Ou seja, só um milagre. Não procure
uma curvatura na vida do seu irmão, na vida da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, mãe, pai, não procure. Procure em você enquanto essa palavra é ministrada. Porque enquanto Deus falava comigo nessa palavra, eu achei várias áreas de postura errada em mim e que vai ter que mudar. Então procure áreas na sua vida em que você tem tido uma postura errada. Talvez você não é doce, como o Espírito Santo de Deus é doce. Em nós habita alguém que é doce, que é santo, que é amável. Talvez você é aquela pessoa que tem concessões demais, abre concessões demais, não sabe falar não, na hora que precisa falar não. E talvez você não sabe falar sim na hora que tem que falar sim. Tem muitas coisas na nossa vida, queridos, na nossa vida cristã, que precisa andar de forma reta. A postura correta. Para a gente não ficar igual essa mulher. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade por 18 anos. Quem causava essa enfermidade nela? Um espírito. Eu quero dizer algo para você. Jesus diz que é necessário vigiar e orar em todo tempo por causa do diabo. Nós podemos, nas nossas concessões, abrir brechas para que um espírito imundo atinja as nossas vidas. Eu trabalho com libertação. E muitas vezes eu ouço da boca de crente assim: diabo não tem poder contra a vida do crente. Crente não fica possesso. Crente, é mesmo? Sei não. Isso é o maior engano hoje. Deus, Ele é educado, Jesus, Ele é educado. Ele bate na porta para entrar. E Ele diz: eu estou na porta e eu bato. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou ceiar com você. Mas o diabo não. Cada brecha que nós abrimos na nossa vida, o diabo entra mesmo. E ele vai colocando peso, ele vai colocando peso, ele vai colocando peso. E nós vamos encurvando. Vamos ficando de postura errada. E encurvando dia após dia. Eu queria saber pregar igual a pastora Cris, viu? Vocês acham tanta graça quando ela está pregando? Quando eu estou pregando, vocês ficam olhando para mim com uma cara tão séria, gente. Eu tenho medo. Um dia eu chego lá. A mulher estava assim há 18 anos. E a Bíblia diz que, vendo-a Jesus, olhe só, onde é que ela estava? Ela estava num lugar como esse de hoje, sentadinha, lá atrás. E Jesus, com tanta gente, ele olha para ela. E olha o que a palavra de Deus diz. Vendo-a, ele a chamou. Qual foi a primeira atitude de Jesus? Ele chamou ela. Ele chamou ela, com certeza. Para ela chegar lá onde ele estava, ela foi com muita dificuldade. Amados, o Senhor Jesus nos chama diariamente. Diariamente. E muitas vezes, para nós atendermos o chamado do Senhor, nós temos que ir no meio da nossa dificuldade. Nós temos que vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, para chegar até Ele. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Começou ali um processo de cura na enfermidade daquela mulher. E a Bíblia diz que, impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora. Olhe que interessante. Primeiro,
ela foi curada. Algo entrou nela, algo entrou na vida dela, que foi fazendo ela ir encurvando, 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 a ponto de estar naquela situação. Jesus vem e libera uma palavra, e diz para ela: você está curada da sua enfermidade. E aí, Jesus diz: agora deixa eu tocar em você, porque agora você vai se endireitar. Olha que tremendo. Então, é necessário nós vencermos as nossas limitações, atender o chamado do Mestre, ir até Ele, receber a palavra de cura dEle, mas deixá-lo tocar em nós. Tocar naquela área que nos traz dor e sofrimento. E com certeza, aquela mulher era cheia de medo de arrumar o corpo dela, porque ela andava daquela forma há 18 anos. Rebequinha está com o pé quebrado. Foi engessado o pé dela. Porque tem gesso, mas ela não anda. Ela tem medo de pôr o pé no chão por causa que ela sentiu dor. O que eu quero dizer para você nessa manhã com essa palavra? Deixa doer. Deixa o Senhor tocar aonde necessita ser tocado. Ele está aqui. Ele opera milagres. Ele é o Senhor dos milagres. Nós estamos ali, ó, Jesus, o Senhor dos milagres. Mas essa mulher, para receber o milagre do Senhor, ela chegou num estado que talvez ela pudesse ter evitado lá atrás, mas ela não evitou. Então eu não sei qual é o estado de A, de B, de C. Você sabe qual é o seu estado. Você sabe aonde você está perdendo a postura. A postura dos bons ensinamentos do Senhor. A postura da vontade de Deus realizada na sua vida. Eu sei aonde está a minha falta de postura. E é tempo da igreja do Senhor retomar. Quando eu falo igreja de Deus, é nós como igreja, é a igreja num todo, retomar a postura daqueles que foram chamados das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. É tempo de nós, como igreja de Deus, passar a ouvir a voz de Jesus audivelmente, dizendo: vem, vem. E não só ir, não só receber a cura, mas deixar Ele tocar em nós, para que toda postura errada seja corrigida, mesmo com dor. Amém?